Sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast Jornada da Mulher. E hoje, a nossa primeira convidada, ela é maravilhosa. Mulher, esposa, mãe, empresária e nutricionista. Ela, Juliana Paiva. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Vani. Gente, a Juliana vem com muito conhecimento para compartilhar conosco de história, de vivências, de consultório. E esse nosso bate-papo é para realmente agregar muito na vida das mulheres, não é isso, Ju? Com certeza, Vani. Creio eu que sou uma pessoa que também tem muitas vivências, experiências, não só na minha área que eu atuo, mas de uma forma geral também. Isso é o mais importante, Ju. É o intuito do nosso quadro, do nosso podcast, agregar na vida de mulheres com as nossas vivências e também com as experiências dentro do seu profissionalismo, dentro da sua profissão, porque tem muitas mulheres que têm tabus, medos, dores, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito na vida delas. Que bom, espero eu. Ju, vamos lá. Conta um pouquinho para nós de como que você se tornou nutricionista, da onde que veio esse desejo, né? Conta um pouquinho da sua história, porque eu tenho certeza que a mulherada está assim, louca para saber. Tá joia. Vani, acredito que não é todo mundo que sabe um pouquinho da minha história, né? Como eu me tornei nutricionista. Quando eu era bem jovem, né, criança, eu tinha lá meus 9, 10 anos, eu fui uma criança obesa. E eu sofri muito com bullying naquela época, né? São dores que marcam, eu acho que marcam a vida inteira. A gente supera, a gente se torna mais forte, a gente aprende, só que marca ao ponto de nos dominar a fazer determinadas escolhas hoje na vida, né? Então, assim, na vida adulta, eu decidi ser nutricionista justamente por conta dessas vivências na infância, né? Quando eu era mais jovem e passei por essas questões emocionais, eu sofri bastante, com certeza. E naquela época eu não fazia ideia, né, o quanto que eu poderia contribuir na vida das pessoas na fase adulta. Então, de início, eu tive muita ajuda e apoio da família. Minha mãe, ela conseguiu me colocar num grupo de emagrecimento que se chama Vigilantes do Peso. Não sei nem se o grupo ainda existe até hoje, porém era um grupo de apoio e ajudava tanto crianças quanto adultos para emagrecimento e de uma forma flexível, de uma forma tranquila. E eu gostei, me identifiquei muito. Comecei a emagrecer, né, no início da adolescência e foi despertando interesse sobre alimentação, sobre emagrecimento. Na época da faculdade, a gente aprende, mas a gente aprende muita teoria, né? A gente não aprende as coisas na prática. E quando eu me formei, são 18 anos já de formada, que Muito foi tempo. muito tempo. Eu consegui então ter as primeiras experiências em consultório e a gente só aprende vivenciando mesmo, na prática mesmo, né? Então hoje eu posso dizer que eu tenho bastante experiência em lidar com pessoas, especialmente com mulheres, e que estão e que passaram também por situações parecidas. Talvez não na infância, mas na adolescência ou até mesmo na vida adulta. A escolha pela nutrição, acredito muito que foi isso. Lembro até hoje episódios de sair da igreja, estando com a minha mãe. A amiga dela olhou para mim e falou: Nossa, que rosto lindo que essa menina tem, que a sua filha tem. Mas se ela fosse magra, ela ia ser tão perfeita, tão linda. E aquilo me doeu como, não sei nem explicar, porque criança eu acho que não tem muito, né, essa diferenciação de tipos de dores, mas me marcou ao ponto de influenciar na minha escolha na vida adulta. Então, eu fiz faculdade de nutrição. Na minha escolha de especialização, eu ainda tinha dúvidas, porque eu trabalhei com a UAM, que é nutrição em alimentação coletiva, e entrei na nutrição clínica, depois que vim embora para o Mato Grosso. E me identifiquei muito, porque eu sinto que as clientes sentem, né, essas experiências, especialmente relatos de descontroles alimentares, comer exagerado, compulsão alimentar, né, que envolve muito comer emocional. Então isso me chamou muito mais atenção.
Então, o meu público-alvo são mulheres a partir dos 20, 25 anos, né? Mulheres até na pré-menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. Mas o foco são essas mulheres que sofrem, assim como eu sofri, e vou confessar para vocês, sofro até hoje com algumas questões alimentares. Tá? Então, essa troca, existe muita troca de experiência em consultório. Não é só eu ensinando as clientes, é elas me ensinando com as experiências delas também. E isso eu levo para minha rotina, para os meus hábitos alimentares, e isso me faz me tornar uma profissional cada vez mais especializada. Eu falo que a especialização e a pós não é nem aquela que a gente paga, é aquela que a gente vivencia. A vivência, né, Ju? Isso é algo muito importante nós deixarmos essa pauta, porque a teoria, ela nos ensina, até muito bonito, né, Ju? Mas quando nós lidamos com sentimentos, emoções de outras pessoas, é impalpável, não tem como você ter a dimensão do que essas pessoas vivem. Eu sou sua cliente, né, sua paciente, e você sabe que eu também sofri bullying na infância, e um bullying de uma forma diferenciada, que era a escassez, né? Não podia comer, é só esse pedaço. Então, eu já cheguei ao consultório da Ju, né? E falei, Juliana, eu tenho necessidade de ver um prato muito cheio, porque na minha infância eu não podia comer o que eu tinha vontade. Então, era tão regrado para se comer que a minha própria mente falava para mim, você precisa comer mais, e não estando com fome. Então, por passar também por essas experiências, por essas vivências de dores, que algumas pessoas não têm dimensão do que causa em outros, né? Porque às vezes isso está relacionado à família, amigos, tios, pessoas que também não têm consciência do que estão fazendo com uma criança, e eu passei por isso. E vejo que isso hoje interfere muito na minha vida adulta. A escassez. Toda vez que eu vou comer, eu falo, gente, não precisa de tudo isso. Então, quando você começa a ter consciência, assim, por que eu tô sentindo isso, da onde vem isso, é muito importante, né? Sem dúvida. Hoje, com conhecimento na abordagem da nutrição comportamental, eu consigo ter a habilidade em guiar as pessoas a lidar com situações, com gatilhos que a levam a comer de forma emocional. Porque na maioria das vezes, as pessoas que sofrem com algum transtorno alimentar, elas têm uma questão que é comer para suprir alguma necessidade emocional. Então, seja ali uma dor, uma preocupação excessiva, às vezes uma tristeza, uma perda, um trauma, uma angústia, né? Aquela sensação, aquele vazio e não sabe nem de onde vem e o porquê vem. Então ela quer um conforto, e esse conforto muitas vezes ela busca através dos alimentos, aqueles alimentos que geralmente causam muito prazer, porque influencia também no aumento do hormônio do prazer, que é a serotonina, né? Então, a maioria das vezes a pessoa leva a um ganho de peso por conta de uma fome emocional e não fisiológica, aquela fome real que o corpo realmente precisa. Então eu consigo guiar a pessoa a tentar diferenciar a fome emocional de fome fisiológica, dando para ela ferramentas para ela lidar com essas situações. E a gente também precisa entender e ressaltar que a nossa cultura, né, o brasileiro, ele tudo se resume à comida, né? Exatamente. Todas as comemorações é comida. Vamos comer. Então, é como você falou, libera muita serotonina, muita adrenalina boa nas pessoas. Então, quando ela tá com esse descontrole emocional, por N fatores, porque é uma particularidade muito grande, o que é para um não é para outro, a pessoa desconta na comida. E eu tenho essa dificuldade. Então, se eu estou muito ansiosa, se eu estou passando por problemas, por traumas, a primeira coisa que eu quero é comer. Então, é uma fuga. E muitas mulheres não têm consciência e nem noção que estão passando por isso, Ju, porque tá dentro da cultura e ela tá buscando esse gatilho sem saber. Então, é muito importante essas informações que você traz para os seus pacientes e agora para a nossa audiência, para que ela consiga observar melhor o comportamento e os sentimentos. Exatamente, Ivani. Tem uma questão que eu sempre falo em consultório, que as pessoas elas estão tão sobrecarregadas de função, especialmente nós mulheres, às vezes, né,
cuida de casa, cuida do trabalho, cuida do filho, do marido, é tanta coisa a se preocupar que a alimentação ela vira uma coisa rotineira, robótica. A pessoa está comendo e ela não está nem prestando atenção no que ela está fazendo. É um comportamento automático, natural do ser humano para suprir aquela fome, aquele momento, às vezes por questão de cultura e de hábito, porém ela não está entendendo o que ela está comendo, o que aquele alimento faz no corpo dela e se realmente ela precisa daquilo. Então, isso que também é o grande diferencial, é tentar entender, é tentar fazer pausas na vida para se dedicar a algo que é o mais importante de tudo, é a saúde. Né? Às vezes a gente fala assim, o mais importante de tudo na minha vida são os meus filhos. Óbvio, né? Um amor que não se mede. Porém, para a gente cuidar dos nossos filhos e dar a atenção que eles merecem, que eles requerem de nós, a gente precisa estar bem, bem disposta, bem nutrida, com lucidez, uma boa memória para lidar com todos os afazeres do dia a dia. E para isso a gente precisa o quê? Respirar, fazer uma pausa na vida para alinhar uma rotina alimentar que seja condizente com a realidade de cada um e com as necessidades individuais, porque não existe um plano alimentar igual para todo mundo, não é receita de bolo. Né? As pessoas me param, Ju, dá uma dietinha aí. Primeiro, eu odeio a palavra dieta, mano. Por quê? Né? Normalmente os nutricionistas, né, não julgando as colegas de profissão, mas usam muito esse termo dieta. E para mim eu não uso, porque dieta é algo que para mim remete a algo pejorativo, algo que a pessoa vai ter que fazer restrição, vai ter que passar fome, vai ter que sofrer. Não gosto desse conceito. A palavra ela já soa sofrimento, Exato, né? Exatamente. E a nutrição ela não é isso. De jeito nenhum. Na realidade, ela deveria ser tudo menos isso. Sim. Tá? Então a nutrição ela remete muito a uma questão afetiva, uma questão social, uma questão de cultura, de hábito, e a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa. Às vezes tem aquela mãe que é empreendedora, né? Olha nós, né? A nossa vida. Sim. A gente tem que lidar com filhos, casa, trabalho, então a gente tem que alinhar dentro de uma realidade uma alimentação que seja real também. Não uma alimentação que seja intangível, que a pessoa não consegue sustentar a longo prazo. Então, eu gosto de trabalhar com uma linha de nutrição voltado à junção de vários tipos de abordagem. Um pouco da nutrição comportamental, um pouco das estratégias de jejum, onde há oportunidade e brecha numa rotina de uma pessoa. Eu dou um exemplo. Cliente que nunca na vida tomou café da manhã, não tem fome, acorda pilhada, tem 3 filhos, levar para a escola, voltar para casa e ainda organizar a casa. Como que essa mulher tem tempo para organizar um banquete, uma refeição que requer tempo e dedicação? Às vezes ela não tem fome, vou respeitar. A ausência da fome dela me dá a oportunidade de entrar com um jejum matinal. E se eu estico um pouquinho mais do tempo no período noturno, que talvez ela também não tenha fome, e eu consigo fazer uma junção de horas, que a partir de 12 horas o nosso corpo começa a queimar a gordura estocada. Por quê? Porque eu não tenho carboidrato, nossa principal fonte energética. Certo. Não tendo ele, eu já coloco em queimar automático. Então, assim, são situações e situações, pessoas e pessoas. Por isso que o planejamento alimentar ele tem que ser individualizado. Você, Vanessa, me trouxe algo lá da infância que eu tenho que respeitar, que você precisa de volume para você ser feliz. Bastante. E eu preciso da sua felicidade, da sua satisfação em querer se manter no processo de emagrecimento. Então eu pergunto para a pessoa qual é a prioridade, o que te deixa feliz? Ah, é volume. Ah, é meu lanche no sábado com a minha família. Ah, é a minha pizza no domingo. Vai ter. Eu faço questão que tenha. Por quê? Porque essa é uma oportunidade para ela querer continuar. Ela sentir os prazeres, ela não sentir que foi tosada, né? Quando você fala sobre realidade, Ju, eu trabalho com esse público feminino aqui na loja e eu vejo a comparação que muitas mulheres fazem, como você falou sobre o banquete do café da manhã. Nós estamos vivendo uma era, um tempo onde tudo se compara, né? Onde na internet é colocado uma romantização aonde não existe, e é onde as pessoas começam a ter uma cobrança muito grande sobre si mesmo. Nossa, mas eu vi aquela mulher, ela faz um café da manhã
maravilhoso para a família dela. Ela coloca várias frutas, ela faz coisas sem glúten, enfim, uma realidade que não está dentro de algumas famílias ou da própria mulher que está se comparando, porque aquilo não é o seu principal. E as pessoas começam a ter confusão mental, começam a estar entram até num próprio bullying consigo mesmo, porque ela está se comparando, e aí ela fala que é necessário. Então, quando vem o conhecimento, que ele busca um profissional e ele começa a se entender, ele fala, mas eu não sinto necessidade de comer de manhã, então não é uma regra, não preciso comer, eu posso estender o meu jejum, como você disse. Isso acontece muito no consultório? Muito. As pessoas se espelham muito em pessoas que não são reais, que são fantasias criadas, né, que são personagens criados na internet. E hoje em dia a gente tem que filtrar o que a gente vê na internet, porque muita coisa é criada, né? Então, especialmente corpos, especialmente vida perfeita, não é verdade? Alimentação perfeita. Alimentação perfeita, a gente não existe, pelo amor de Deus. Como eu já vi muito você repostando, vamos parar de aterrorizar a nutrição. Eu vi você postando algo que agora eu acho que abacaxi com uva faz um mal danado. Antes era a margarina, agora é a manteiga. Então, as pessoas elas precisam entender aonde vocês estão tirando o parâmetro de vida, aonde você está comparando, com quem, em base do quê. Exato. E quando as pessoas não conseguem, Ju, e eu falo isso por experiência e por vivência também, com quem que você está comparando? Com quem que você está vivendo? É real aquilo? Porque a internet se coloca o que quer, se fala o que quer e cria o personagem que quer. Hoje a gente vê profissionais de todas as áreas dando pitaco, dicas. Mas de onde é que está essa coerência? Isso é palpável para mim? É palpável para você? Você é aquela mulher que dá conta de tudo? Porque algumas mulheres dentro da internet dão conta de tudo, até servir um café da manhã americano, né? Com certeza, mas a gente tem que ver aí também qual é a profissão dela, qual é o poder aquisitivo dela, quantos funcionários ela tem em casa para lidar com todos os outros problemas, não é verdade? Então a gente tem que levar muito por esse lado, qual é a realidade de cada um e montar algo que ela vá sustentar a longo prazo. Não adianta ela fazer algo que ela consegue fazer por 1, 2 semanas, ela não vai dar conta, aí vai piorar a situação, porque ela vai achar que isso é frustrante, que isso daí para ela não se encaixa. Quantas pessoas chegaram para mim, eu já tentei tudo nessa vida para emagrecer, mas não consegui. Mas com você eu consegui encontrar um ponto de equilíbrio. E é justo isso, é o ponto de equilíbrio que a pessoa precisa encontrar. Às vezes ela também almeja aquele corpo lindo, maravilhoso, perfeito, definido, ou aquele corpo que ela tinha 20 anos atrás, quando ela não tinha nenhum filho, quando ela não tinha casamento, casa. É diferente, são situações, são épocas diferentes. Ciclos diferenciados. Ciclos diferentes. E outra, idade diferente. Infelizmente ou felizmente a gente envelhece. Eu acho que felizmente, né? O tempo está passando e isso é muito bom. Sim, significa que estamos vivendo. E algumas pessoas não estão, porque elas estão o tempo todo não na etapa dela, não vivendo o ciclo dela. Ela está comparando com quem? Eu gosto muito de usar o termo comparação, porque é isso que acontece. É como você falou, eu estou conseguindo sustentar aquilo que eu estou comparando? Tá dentro do meu propósito? Isso é muito importante. Juliana, quando a audiência, você, mulher aí do outro lado, você consegue entender a sua realidade. Porque cada um tem uma individualidade e isso precisa ser respeitado. E todas as vezes que eu chego no consultório da Juliana, eu falo para ela assim, Juliana, a minha realidade é essa, eu não abro mão do meu café da tarde, 3 horas, com o meu sogro e minha sogra. Vanessa, vamos ajustar sobre isso, é a minha realidade. E se eu comparasse a realidade, por exemplo, com uma fisiculturista ou uma mulher, vamos dizer aí, uma blogueira renomada que ela coloca aquele chá da tarde, tudo sem glúten, aquela coisa excepcional. Gente, não é minha realidade. Então vamos trabalhar dentro de uma realidade, dentro da nossa consciência e o que faz sentido para nós. Com certeza. Dá para se tornar muito mais leve, não dá? Muito mais, Vanessa. E tem a questão também, o tanto que isso traz de prejuízo à vida das mulheres hoje em dia.
essa busca pelo corpo perfeito de forma constante e inatingível faz as pessoas terem ainda mais depressão, Sim. né? E aí leva elas muitas vezes ao fundo do poço. Problemas sérios que requer muito tratamento multidisciplinar para ela conseguir sair daquilo. Porque ela idealiza uma coisa que ela não consegue atingir e muito menos sustentar. Então ela tem que ter essa descoberta, esse amor próprio, né? Essa ressignificação do momento em que ela vive para conseguir chegar a um ponto de equilíbrio na vida dela, onde ela consegue equilibrar a saúde com prazeres. Um outro relato que eu falo é sobre a ambiência dentro de casa, Ju. Muitas mulheres buscam também o excesso sobre alimentação, porque a vida sentimental, porque até o momento nós estamos falando de mulheres, de mãe, de vida dentro de casa, mas a vida sentimental, a vida amorosa também influencia muito. Muitas mulheres estão em busca desse corpo perfeito, dessa comparação para agradar quem? O seu companheiro? A sociedade? Para ser aceita por quem? Então, quando você, mulher, entender do outro lado que você tem a melhor versão sua, suas melhores habilidades, que a sua beleza é única, você vai parar com isso, porque como a Juliana disse, muitas mulheres estão entrando em estágio depressivo profundo, porque estão buscando algo que não faz parte da essência dela e nem do propósito de vida. Porque a gente pode falar um pouquinho também sobre propósito de vida, né, Ju, dentro disso. Sem dúvida. E mulheres que não buscam o autocuidado, o amor próprio, não buscam evoluir nesse quesito, é aquelas que sofrem mais, não é? Então, assim, eu vejo que as mulheres buscam por outros métodos que às vezes têm um resultado mais rápido, porém não conseguem sustentar. Então, medicações da moda, não é verdade? Ou dietas muito restritivas. Quando elas tomam a decisão de escolher emagrecer, elas tomam a decisão para ter um resultado muito rápido. A ansiedade vem junto com compulsão alimentar, que vem junto com a depressão, né? Então elas têm que ter o quê? Paciência, porque na maioria das vezes as mulheres não ganham 10, 20, 30, 40 quilos em um mês. Elas querem reduzir 10 quilos em um mês. Porém, como sustentar 10 quilos? Na verdade, quem emagrece 10 quilos, olha, até provei esses dias no Reels, não há possibilidade de uma mulher com peso X, 70, 80 quilos, emagrecer 10 quilos no mês, a não ser que ela não comesse nada. Mesmo assim, não conseguiria. Por quê? De gordura, eu falo. Sim. É diferente emagrecer gordura e emagrecer toxina, água e músculo. Mas qual é o emagrecimento inteligente? É emagrecer gordura que prejudica a saúde ou emagrecer aquilo que faz bem à saúde? Que é justo a água e o músculo. Então, assim, existe muita diferença entre um emagrecimento não saudável e um emagrecimento saudável e sustentável. Isso é uma pauta, assim, que a gente teria assunto para relatar isso. É só para vocês terem uma noção da profundidade que é a nutrição e as nossas emoções, para vocês começarem a ficar ligadinhos e falar assim, por que eu estou sentindo isso? Aonde que eu estou buscando essa falta? Até a compulsão também, nós estamos falando sobre alimentar, mas ela também é a compulsão de comprar, a compulsão de se modificar, porque hoje as mulheres estão nesse nível, né? Se transformando ao ponto para agradar a quem? Então, ó, eu quero que você pense aí do outro lado, porque eu já passei por essas situações, passo também, e todas as vezes que eu sinto, eu falo, por que eu estou sentindo isso? Da onde vem isso? Da onde vem essa informação? Isso é muito legal. Entrando nesse quesito de autoconhecimento, que é fazer perguntas para si mesma, eu entro na questão do Mindful Eating. Já ouviu falar? Já que você deu uma faladinha isso no consultório para mim, eu quero que agora você fala para a mulherada aí para elas terem conhecimento profundo sobre isso, porque isso é um trabalho maravilhoso, onde as pessoas conseguem realmente trilhar e entender com a particularidade. Pode rasgar o verbo. Vamos lá. Mindful Eating foi criada por um budista, tá? O Joe King. Ele criou com o intuito de justamente ajudar pessoas a ter uma consciência sobre os comportamentos que elas realizam, né? Trazendo para a área da alimentação,
Traduzindo, seria comer com atenção plena. E o que isso significa ao pé da letra? É você tirar um tempo que, no meu ponto de vista, se alimentar é algo sagrado. É algo que todos deveríamos tirar um tempo exclusivamente para prestar atenção no que você está ingerindo. Porque, gente, você está ingerindo alimentos para colocar para dentro da sua máquina, sua casa, que é o teu corpo. Né? Então, o Mindful Eating é uma ferramenta que veio a trazer para as pessoas conseguirem prestar mais atenção no que elas estão comendo, parar com aquela questão de alimentação robótica, chegar, colocar o prato ali, colocar comida no prato, comer, olhando no celular, olhando na televisão, cuidando de um filho 1, 2, 3, pensando na morte da bezerra, nos problemas que vai ter que resolver. Na roupa que tá batendo, exatamente. Eu tenho que estender, meu Deus do céu. Tudo, é muita informação. O nosso cérebro não para, nem um minuto, óbvio, né? E só que aquele momento crucial da alimentação, ele tem que ser exclusivo. Então, ele tem que ser exclusivo para quê? Agregar mais qualidade de vida. Então, você tem que tirar aqueles 10 minutinhos e criar estratégias de bloquear tudo o que faz você estar muito acelerada para tirar aquela atençãozinha para sua alimentação. Então, eu vou dar um exemplo simples de uma das ferramentas do Mindful Eating que é aplicado e eu aplico com as minhas pacientes em consultório, tá? Temos aqui, eu tenho até um prato decorado com grupos alimentares divididos em consultório. Coloco de frente para mim ou para paciente e peço, né, para respirar. A técnica da respiração é muito utilizada em terapias também, né? Mas a técnica da respiração, para quê? Para normalizar os batimentos cardíacos. É uma tarefa fácil? Não, velho. Se fosse fácil, todo mundo por aí seria lindo, saudável. Não, na verdade, nós nem sabemos respirar. A gente respira no automático para sobrevivência, mas a gente não entendeu a importância de respirar. E eu, ao fazer terapia, muitas vezes a minha terapeuta fala: respira, calma, você não está conseguindo me falar. E na alimentação, a mesma coisa. A gente também não sabe como comer, tá? Então, o Mindful Eating, ele faz isso. Respiração, técnicas de análise, técnicas sensoriais. Você tem que analisar o que tem no seu prato, as cores que tem no seu prato, as combinações que tem no seu prato e ter noção, se perguntar, é esse volume que meu corpo precisa? É essa combinação que eu quero comer? O quanto que isso me faz bem e o quanto que isso pode não me fazer bem, né? Mastigar de forma mais tranquila, tá? Concentrar na mastigação, concentrar no sabor dos alimentos, prestar atenção no que realmente você está ingerindo. E outra coisa que a maioria das pessoas fazem, isolar distrações. Hoje em dia a gente come o quê? Pera lá. Alô? Oi? Tudo bem? Resolvendo problemas do trabalho, resolvendo situações familiares, sem tirar aquele tempo para comer. E você tem que, acima de tudo, prestar nos seus sinais de fome real, fisiológica e saciedade. Opa, pera lá. Com esse tempo que eu criei e eu aumentei para realizar essa refeição, eu percebi que eu estou ficando saciada mais rápido, né? E tirar aquele conceito de vou comer porque eu tenho dó de jogar fora. Eu tenho isso, vou ser sincera. Sim. Eu tenho isso é de criação. Eu vou comer esse restinho aqui porque, ai, que dó, vou jogar fora. Vou jogar fora. Mas por que colocou o excesso? Né? Porque não teve essa percepção de como você falou. Tá no automático? Tá colocando por colocar? Exato. No colocar por colocar e na questão do hábito, na questão das crenças, na questão das vivências, olha o seu caso. Sim, você trouxe, demais. Né? Vou colocar volume porque eu passei por escassez. Eu tenho muitas dificuldades que eu lido até hoje por questões dos meus traumas, dos meus complexos. Fui uma criança obesa, tenho dificuldade de controlar peso até hoje por questões emocionais. Claro, todo mundo é feito por emoção. Sim. Então eu acho que hoje falta muito a humanização por parte dos profissionais. Não é só profissional nutricionista, não. Profissionais que a gente consegue trabalhar em conjunto. Profissional psicólogo, médico, a gente tem que alinhar. Uma pessoa que sofre, por exemplo, com anorexia, bulimia, transtornos alimentares, comer exagerado, que mais? A gente estava até conversando, compulsão alimentar, que geralmente acontece à noite, precisa ser alinhado com vários tipos de profissionais. Então, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar para ajudar essa pessoa.
né? Então eu acho um assunto muito interessante, é uma abordagem que vem ganhando muito espaço, a questão da nutrição comportamental, e o Mindful Eating é essa questão da consciência, comer com consciência, com atenção plena. E essa atenção plena, ela ajuda muito. Depois que eu estive com você na minha consulta, eu comecei, todas as vezes que eu estou me alimentando, eu estou parando para fazer aquilo com um momento de ato de amor, porque eu falo, gente, é o meu combustível. Eu não, será que eu tenho que viver tanto nessa corrida de ratos, que é o que hoje nós todos estamos vivendo, né? Nessa corrida que tem que fazer tudo no tempo, tem que dar conta de tudo, que o momento mais principal, que é um ato de amor consigo mesmo, que é onde você precisa ter energia, disposição, qualidade de vida, você coloca com nenhum tipo de consciência para si mesmo. Então, isso é muito importante, você, mulher do outro lado, entender que o que é importante para você. Você merece, é um ato de amor você falar, não, eu vou comer com a minha plenitude agora. É o meu momento, porque eu preciso ter energia, eu preciso ter disposição, eu preciso estar bem para as demais coisas, porque hoje se preocupamos em estar bem para resolver tudo, mas não estar bem consigo mesmo. Exato. E você me fez lembrar de várias pacientes que trazem para mim o seguinte: é incrível, Ju, como eu elaboro as refeições perfeitamente para os meus filhos. Fruta tal horário, comidinha tal horário, mas eu faço um prato de comida e entrego para ele, porque eu me preocupo com a saúde dele e o crescimento dele, e logo em seguida eu peço um lanche, uma pizza, ou como chips, uns salgadinhos, um refrigerante. Olha que discrepância, né? Uma polaridade muito uma grande. polaridade muito grande. Um zelo, por um lado, tão infinito com o seu amor, com a sua afeição, com o seu filho, e por outro lado, consigo mesmo deixar de lado. E por outro lado também, ao mesmo tempo, tem a queixa. Eu não tenho disposição, ânimo de brincar com meus filhos no período da noite. Quando eu tenho tempo, quando eu chego do trabalho. Então ela precisa estar nutrida para também, não só por ela estar bem, saudável, estar se sentindo bem, com boa autoestima, para também ter atenção aos que ela ama, né? Quando eu fiz esse projeto Se Ame, foi muito pensado sobre isso, porque eu também vivencio isso, sempre pensando em tudo e todos, e eu sempre estava me colocando em último lugar, né? Ou seja, sempre pensava, nossa, mas eu tenho que fazer isso porque eu não posso deixar tal pessoa sem isso. Não, eu tenho que ir no mercado porque a família está chegando. E os momentos que eu estava sozinha, eu não tinha preocupação alguma, não tinha nada em casa. Então, eu cheguei ao ponto de falar assim, não, mas espera aí, eu preciso também me colocar como uma prioridade porque eu cuido dessas demais coisas. Eu estou aqui, então, para estar bem para um todo, a mulher precisa se amar, precisa se conhecer. E eu sempre falo para você, procura um profissional para que ele consiga aumentar o seu nível de consciência, te ensinar, porque conhecimento é libertador e que você consiga entender a sua jornada, que você consiga trilhar a sua vida de uma forma leve. Não existe nada fácil, mas existem formas de se viver com uma consciência diferenciada e que se torna leve. Exato. Outra coisa, Vanessa, as pessoas, elas chegam hoje com conhecimento grande até em meu consultório. As pessoas hoje são antenadas, especialmente as clientes mulheres. Então elas chegam, Ju, ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo, ouvi dizer que o doutor fulano de tal trouxe isso. O que realmente é verdade, né? Então acaba que tanta informação hoje na mídia que acaba causando uma confusão. Então eu falo assim, que nós profissionais, além de ter um conhecimento embasado cientificamente, a gente vai passar realmente aquilo que condiz com a realidade, com a saúde daquela paciente, mas a gente vai conseguir guiar ela em um processo.
Porque conhecimento aéreo você pode ter, mas você fica sobrecarregada de tanta informação que você não sabe o que é verdade e o que condiz com a sua realidade. Então, nós profissionais, a gente vai fazer o quê? Vai alinhar a sua rotina, de acordo com o seu histórico, com seus exames bioquímicos, com a sua saúde interna e externa, com a sua prática, se há ou não atividade física, quais são os membros da sua família, para quantas pessoas você cozinha ou você tem alguém para cozinhar para você. Então, tudo isso é nós profissionais que conseguimos alinhar e elaborar uma rotina que você consegue enxergar, né? Olha, manhã faço isso, almoço isso, tarde isso, mas é claro, nós também profissionais que entendem que você tem que ter liberdade e autonomia, você precisa entender como combinar alimentos. Você não pode só receber um papel e uma dieta na mão, um plano alimentar, porque dieta eu não gosto de falar, mas para você seguir aquilo à risca. Você tem que ter autonomia em aprender como combinar os alimentos para depois você seguir sozinha, né? Então, eu acho essa é a grande importância de um profissional. O profissional para passar, para guiar, ensinar as pessoas como combinar e depois ela conseguir seguir sozinha. E essa forma como você disse, elas já chegam com muita informação, é um grande problema também, porque eu vejo hoje que as pessoas às vezes estão com uma obesidade mental. Você pega muita informação, mas o que você executa? E isso é muito importante, porque você tem que pegar uma informação. Por isso que eu acho muito importante você ter um contato com um profissional, porque ele consiga te entender a sua causa e você consiga executar as informações que você teve. Porque tá muita informação solta, aleatória e muito genérica. E não é para todos. É muito pequeno. Eu acho que assim, tem muita informação, mas de valor para ser aplicado muito baixo. Então, é importante essa consciência, porque tem pessoas que falam, eu sei, eu falo, e por que não está fazendo? Será que você sabe ou porque você só ouviu? Então, você ter um nível de consciência de você entender. Eu tenho excesso de informação, eu também estou com uma obesidade mental, porque ter muita informação aqui e não executar, acontece isso, você vai ser uma procrastinadora, e aí você vai começar a achar 1001 problemas na sua vida. Ah, eu tenho TDAH, eu tenho... enfim, gente, são tantos nomes colocados hoje por falta de realmente você parar, respirar, entender, ter uma consciência. Precisa analisar, precisa chegar a esse ponto, não é, viu? Sem dúvida. Hoje em dia também, entrando um pouquinho agora no assunto de complemento a uma rotina alimentar, né? Muitas pessoas acreditam que apenas a alimentação elas trarão certos resultados ou, vamos dizer assim, equilíbrio aos exames bioquímicos. Porém, hoje em dia, com tanta evolução na indústria farmacêutica, nos nutracêuticos, a gente consegue melhorar muito e muito a qualidade de vida das pessoas quando a gente associa suplementos, em especial quando a vida da pessoa é muito corrida, quando ela não consegue realizar ali, vamos dizer, hoje em dia um padrão é 4 refeições ao dia. Certo. E não 6, 5, igual foi preconizado lá 20 anos atrás, quando eu fiz a faculdade de nutrição. Eu acho isso até praticamente impossível, tá? Então, hoje, uma vida corrida, onde a pessoa realiza apenas 2, no máximo 3 refeições, às vezes a gente não consegue agregar todos os nutrientes necessários para a qualidade de vida dela dentro de apenas 3 refeições. Então, é onde vem a agregar a parte suplementar, especialmente pessoas acima dos 30 anos, 40 anos, tá? Que há uma maior queda no metabolismo, maior acúmulo de gordura corporal, um maior, talvez, grau de inflamação, tá? Para isso que existe também alimentação anti-inflamatória associada a suplementos que vão ajudar a desinflamar. Isso é muito importante quando eu vejo, né, algumas mulheres reclamando de situações, eu falo assim, você já parou para observar o quanto você está inflamada? E não, lógico, o físico, mas e a mente? Né? Os dois estão inflamados. Os dois estão muito inflamados. Então, esse bate-papo é para você, mulher, entender com uma consciência melhor aquilo que acontece com você, parar para ver na plenitude.
Aqui, quando a Juliana ela fala sobre nutrição e emoções, eu quero que ela fale um pouquinho para vocês de alguns alimentos que pode melhorar a nossa saúde mental, né? Especialmente a ansiedade e a depressão, Ju. Porque eu tenho certeza que quando você está com a sua paciente ali no consultório, a primeira coisa que você está diagnosticando nela é a ansiedade, a depressão, essa Mal do século, né? o pensamento acelerado. Quais são os alimentos que as pessoas podem colocar dentro da nutrição dela melhor, com uma consciência, e que ela vai ter um resultado a longo prazo, porque a nutrição ela é diferente do químico, né? Porque vários antidepressivos estão aí, como você falou, medicamentos da moda, porque a mulher, quando está do outro lado lá, você há de convir comigo. Falou que você vai emagrecer 10 quilos em uma semana, você toma até cocô de rato, né? Você não importa o que tem lá naquele comprimido, você sai tomando. Exatamente. E às vezes aquilo que é fácil, que tá dentro de uma normalidade, você não faz, mas agora você vai aprender, como ela vai falar aqui para você. De fato. Vanessa, então, na nutrição é óbvio, existe classificações de alimentos. E a gente tem uma classificação de alimentos que a gente chama eles de superalimentos. Os superalimentos são os alimentos funcionais. E o que isso quer dizer ao pé da letra? São alimentos que, além de nutrir, previnem determinadas patologias ou até mesmo amenizam aquelas que já são pré-existentes. Então existe, por exemplo, igual a gente conversou aqui a respeito do mal do século, a ansiedade, pensamento acelerado, 99% das pessoas que entram no meu consultório são aceleradas, são pilhadas. Isso a vida ensina, a vida faz a gente ser acelerada, né? Pelo excesso de compromissos, preocupações. Então, gerando aí quadros de ansiedade. A depressão já é um outro quadro, né? Que se não tratada, a ansiedade também vai levar a um quadro depressivo. É que a ansiedade é o primeiro passo para a depressão. Para a depressão, exatamente. E existem determinados alimentos, que são esses superalimentos, que favorecem muito o controle desses quadros. Né? Então, alimentos, por exemplo, que a gente pode chamar de anti-inflamatórios, porque eles casam entre eles, né? A dieta mediterrânea, vamos entrar aí num conceito, não gosto de falar de dieta, mas é um conceito que eu tiro a parte importante dele, que é alimentos que vão te nutrir, te dão mais saciedade, que vão regular funcionamento intestinal, vão te ajudar a controlar hormônios, especialmente aqueles que te deixam mais pilhadas, né? Alimentos como, por exemplo, gorduras saudáveis. Gente, se todo mundo soubesse a importância da gordura saudável numa rotina, não se preocuparia tanto com calorias, tá? Azeite de oliva, abacate, sementes de girassol, abóbora, chia, linhaça, gergelim, oleaginosas, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, avelãs. Gente, isso é vida, isso é um santo remédio, tá? Então coloquem isso na rotina de vocês. Claro, não vamos sair colocando tudo de uma vez porque é calórico. Tem que pensar nas calorias? Tem, mas não de forma isolada. Por exemplo, eu ouço em consultório as pessoas morrerem de medo de comer abacate. Não sei quantos anos que não comem um abacate na vida. Meu colesterol vai lá nessa altura. Ao contrário, o abacate é aquele que vai diminuir o teu colesterol ruim, LDL, VLDL, e vai aumentar o colesterol bom, o HDL. É justo isso que a gente quer fazer. Tá? Vai colocar o azeite, igual meu pai fala. Meu pai faz assim, ó, com azeite no prato. Ah, por que você está exagerando, pai? Porque eu ouvi que dizer que é bom. Pai, não é porque é bom que vai exagerar. O excesso. Tudo em excesso. Tudo. Jogo, religião, comida saudável. Eu acho que até comida saudável em excesso prejudica. Com certeza. Porque prejudica aqui. Sim. Né? Então, assim, esses alimentos, eles são extremamente saudáveis e pode prevenir e corrigir várias patologias. Além deles, banana, maravilhoso. Para a saciedade, uma das frutas mais queridas pelas pessoas. Sim. Evita câimbras, realmente, um ótimo pré-treino, né? Um ótimo lanche da tarde, associado a uma proteína, então nem se fala, né? Alimentos também como frutas vermelhas, frutas roxas, que têm antocianinas, é um poderoso componente que previne vários tipos de cânceres, tá? Licopeno, presente no tomate, maravilhoso. Beterraba, energético, tá? Perfeito também para a saúde. A cúrcuma, o açafrão da terra, gente, isso é um poderoso anti-inflamatório natural. Se você soubesse o poder que isso faz na sua vida, teria um shot matinal diário. Acordar e incluir um shot anti-inflamatório, Vânia, pode fazer mil maravilhas, uma diferença
que a maioria, muitas pessoas não sabem, tá? E vale a pena tentar, pelo menos tentar. Frutas também como mirtilos, mas a gente não tem. Não com facilidade, Não é com raro, facilidade. né? As frutas roxas, que eu já citei também. Mas os alimentos integrais, os integrais porque preserva a casca, preserva a parte boa do alimento. O alimento que é refinado, que passa pela indústria e é refinado, tira a parte boa dele, que são as fibras. As fibras não só ajudam no funcionamento intestinal, mas retardam, reduzem a absorção do açúcar e do colesterol sanguíneo, ajudam na saciedade, ajudam a controlar compulsão alimentar, aquela ansiedade excessiva no período noturno. Então, assim, essa base alimentar, que também pode ser chamada de alimentos anti-inflamatórios, podem fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Só que estamos alimentando de uma forma tão robótica, acreditando que os alimentos ultraprocessados são mais práticos, que as pessoas se inflamam e nem percebem o quanto estão doentes. Corpo inflamado, mente inflamada, mulheres frustradas. É o que nós mais estamos vendo hoje no mercado, porque o seu corpo está doente. E aí você começa a achar que você não é capaz, que você não dá conta, mas você precisa entender que a sua máquina humana é essa carcaça que está doente. Então, procure entender esses requisitos para você parar com essa cobrança tão grande. Comece a parar para se analisar, né, Ju? Com certeza. Outra coisa muito importante, Vanessa, não é só pensar nos alimentos, é claro. Sim. Nós profissionais, a gente tem obrigação de olhar para o paciente de uma forma como um todo. Então eu preciso estudar a rotina alimentar dele, mas como está o sono, como está a irritabilidade, o pavio curto da pessoa, como que está o estresse no trabalho, dentro de casa, na família, como que está a qualidade do sono dessa pessoa, se tem despertares noturnos, se não tem, o consumo de água. Ninguém faz ideia a diferença que faz. O nível de cortisol também quando está muito alto, Com né, certeza, estresse, irritabilidade, né? Então eu tenho que olhar sinais e sintomas, eu tenho que olhar e tem meu olhar clínico e atento o tempo todo, até para detalhes dentro de consulta. Exemplo, comportamento de síndrome das pernas inquietas. A pessoa está aqui dentro, aqui de baixo, a perninha não para, tá aqui, ó. Ansiosa, perninha inquieta, isso daí pode ser até um sinal de hipotireoidismo, sabe? Pessoa que tá aqui às vezes passando a mãozinha no cabelo e fica ali jogando aquele tufo de cabelo no chão, tô aqui, ouvindo, conversando, prestando aí em sinais, atenção em sinais, tá? Queda de cabelo excessiva, falta de ferro, hipotireoidismo, ovário policístico, né? Às vezes a pessoa também tá com, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui mais outro sinal, mas isso é no relato dela, Sim. né? Acordar com a língua marcada, hipoglacia, que é a língua mais aumentada, né? Ela fica marcada na hora que ela acorda de manhã. Pescoço escuro, resistência insulínica, tá? A pessoa ela pode ser uma pré-diabética e ela não fazer nem ideia, né? Ela pode ter ovários policísticos, faz às vezes anos que ela não vai para uma consulta ginecológica. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo prestando atenção em sinais. Então, não só oriento a parte alimentar, mas eu tento construir uma rotina junto com a pessoa para ela não só melhorar em um quesito, mas em vários deles. E esse relato, como você está falando sobre sinais, por muitas pessoas estarem tão atarefadas, com tantas informações, com tanta cobrança, não se observam, né? Como você disse. Você tem observado quando seu cabelo está caindo? Você tem observado como estão suas unhas? Você tem acordado naturalmente, se observado, olhado como que você acordou, sua língua, seu paladar, seu hálito, seu intestino, seu xixi? Quantas vezes eu acordei à noite? Ou você acorda no automático? O intuito é que você consiga parar e se tratar com amor, com rainha, como uma rainha, e falar, deixa eu observar. Porque isso é muito importante, Juliana, porque senão, ao tempo todo, nós vamos ficar reféns de que só o que o outro fala ao nosso respeito. E é muito importante o autoconhecimento sobre esse todo, você não concorda? Então, buscar um profissional onde ele consiga te mostrar, você observou isso?
Será que a sua escuta não está tão atenta para você, a sua visão? Precisa ter esse nível de consciência e lógico que é um profissional que vai te ajudar nisso, mas para que você pare e você comece a observar, opa, tá acontecendo isso comigo, peraí, que nem tudo é um bicho de 7 cabeças, são coisas que precisam ser ajustadas. Na verdade, isso é o principal, né? Eu acho que depois de tantos anos, uma mulher, vamos dar um exemplo de uma mulher, 30 e poucos anos, se dedicou a vida inteira à família, aos filhos, e ela muitas vezes se deixou de lado. Então, essa pausa para respirar e alinhar junto com o profissional a uma vida, ao caminho de uma vida mais saudável, ela vai estar prevenindo várias outras intercorrências futuramente. Então precisa, a pessoa merece, a mulher merece, o homem merece, independente do sexo. A pessoa merece esse autocuidado, essa pausa na vida para olhar para si. Vanessa, tem outra questão também que eu acho extremamente importante a gente alinhar, já citei aqui, que é a importância da suplementação após os 30. Muito importante. Tá? Olha, gente, vou revelar a idade para vocês. 3,8 cavalos. 3,9. Mas posso dizer para vocês que venho sempre com o autocuidado, com muita observação, mas também com algumas falhas, como disse para vocês, e é exatamente por isso esse bate-papo para compartilhar. E fala, Ju, porque isso é muito importante. Sim, muito. Suplementação, o próprio nome fala, suplemento, complementa algo, não é para ser usado sozinho, de forma isolada, acreditando que aquilo vai fazer algum milagre na vida de alguém. Não existe comprimido do milagre, não tá? existe. Tem que ter associações, né? Exato. Eles se chamam nutracêuticos. Nutrem, né, através de cápsulas e complementam a uma rotina que às vezes, né, é extremamente corrida, que é a realidade da grande maioria das pessoas. Eu consigo elencar, Vanessa, 4 suplementos que são extremamente importantes após os 30 anos, tá? Vou citar cada um deles. Em primeiro lugar, eu falo que é o ômega 3. Poderoso ômega 3, óleo do peixe. Gente, o ômega 3, ele além de ser um anti-inflamatório natural, ele ainda previne Alzheimer, né? Esses flashes de esquecimento, nós, mães, na correria, pá. Ih, esqueci lá na cozinha, esqueci de pegar a criança no mundo. Isso aí nunca aconteceu, mas pode acontecer, Mas né? pode acontecer. Pode acontecer. Mas esses flashes de esquecimento, as pessoas falam, nossa, eu tô tão esquecida ultimamente. Isso não é normal. Não acredite que um sinal, um sintoma, algo que esteja descompensado na sua rotina, seja considerado normal, tá? Se tá te incomodando, atrapalhando sua qualidade de vida, tem que trazer para a consultora porque pode ser corrigido, tá? O ômega 3 é um anti-inflamatório natural, ajuda a controlar níveis de glicemia, melhora o perfil lipídico, o colesterol e ajuda nessa questão da memória. Outro suplemento maravilhoso, creatina, tá? Por muitos anos foi aí, ai meu Deus, eu vou tomar bomba. A vilã do rim. A vilã, só utilizado por praticantes de atividade física, ou até mesmo fisiculturistas. Meu Deus, eu tenho medo de tomar creatina porque eu vou ficar enorme, eu vou ficar bombada, eu vou ficar parecendo um homem. Meu Deus, não é bomba? Né? Você já viu aquele meme que o homem vai perguntando, o que sua mãe falaria se você tomasse creatina? Minha mãe falaria que ela iria me colocar no hospital, chamar um psiquiatra, dizer que estava tudo bom. Droga! Então, assim, por muitos anos foi considerado como bomba. Creatina é um aminoácido, ponto. Tá? Várias moléculas de aminoácido juntas criam uma molécula de proteína. Proteína temos na cadeia alimentar, através das carnes, leite, seus derivados, através dos ovos e temos através de suplementos. Nós temos suplementos fontes de proteína e aminoácidos. E um aminoácido que vem sendo estudado por muito tempo e comprovando a sua eficácia e que não há prejuízos à saúde é a creatina. Tá? Desde que a pessoa não tenha insuficiência renal, diálise e assim por diante. Tem que considerar as particularidades, com certeza. Mas a creatina ela é muito bem-vinda, Vanessa, porque ela trata a sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular após, vamos dizer, após os 45, após o período de menopausa, 45, 50 anos. Então a gente faz uma forma de prevenção, mas ao mesmo tempo já auxilia a pessoa a desenvolver uma composição corporal mais interessante e almejada, que todo mundo que me busca quer reduzir gordura e ganhar massa muscular.
E aumentar a massa magra não quer dizer só finalidades estéticas. Ganhar massa muscular é para aumentar a imunidade, é para acelerar o metabolismo, é para ajudar a fortalecer a postura, abdômen, para a pessoa ser mais forte, mais saudável. Né? A creatina ela é muito bem-vinda. Também atua para evitar Alzheimer. Tá? Olha só, isso é muito importante, gente. Eu tô usando o Alzheimer é uma doença que está muito associada sobre a alimentação, tá? Mais do que comprovado. E você se suplementar para que você consiga. Quem já tem dentro do DNA que vai ter tudo bem, vai fazer o quê? Mas você consegue prolongar, né, Ju? Você consegue adiar muito mais e amenizar isso daí. Sem dúvida. Tanto que eu estou usando muito em consultório a creatina, até mesmo na terceira idade, melhor idade. Sim. Tá? Então, creatina seria o terceiro suplemento. Quarto suplemento, que muitas pessoas não sabem, do quão poderoso ele é o magnésio, mineral magnésio. Tá? O magnésio ele participa de várias reações fisiológicas no nosso organismo. Então ele pode te ajudar tanto na questão da memória, tanto na questão da melhora, da recuperação das lesões musculares, dores musculares, fibromialgia, intestino, tá? Insônia, energia e disposição. Então, assim, é aquele suplemento. Na realidade, os 4 suplementos aqui, eles são considerados como suplementos com multiação. Um suplemento só que trata várias coisas. Então, esses 4 suplementos, eles estão hoje no top 4, vamos dizer assim, na minha lista, tá? Porém, é claro que eu não saio por aí suplementando todo mundo de uma forma, né, sem analisar todo o histórico da pessoa, sem analisar exames e assim por diante. Tá? A suplementação também é coisa séria e tem que ser indicado e acompanhado por um profissional que entende. Olha, é exatamente sobre isso. Levar um nível de consciência diferente para que você não fique achando que existe essa receita mágica, como você disse. Você ir suplementando todo mundo, será que você tem essa necessidade? Porque às vezes você pode... isso aqui ela deu alguns requisitos, né? 4 aqui que ela deixou mais bem colocado, mas existem outros tipos de suplementações, né, Ju? Várias. Então, dentro da particularidade, tá? Quando ela relata aqui sobre dores musculares, eu também quero dizer que muitas mulheres passam por dores de articulações muscular, mas que está muito relacionado ao emocional. Então, você precisa começar a se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando isso? De onde que vem isso? É a pergunta mais poderosa que alguém pode fazer para si e para outra pessoa. Por quê e para quê? Então, agora a pergunta que não quer se calar. Juliana, qual é a maior cobrança que você tem sobre a sociedade, família e você consigo mesmo? Porque nós vivemos num momento, num mundo onde a cobrança é gigantesca em cima. Então, eu acredito que você também passa por isso. O que você tem para compartilhar com outras mulheres sobre isso? Não tenha dúvida que eu sou igual a você e a todo mundo. Certo? Tá? Tenho meus traumas, minhas dores, minhas emoções, meus comeres emocionais, da mesma forma com qualquer uma que entra no meu consultório. E meu maior desafio, eu sinto que a cobrança da sociedade, sim, de acreditar que para ser saudável tem que ter um corpo perfeito, definido, assim como a gente vê blogueiras na rede social. Então eu sinto, até vou dar um exemplo, um fisiculturista, né, eu vi ele relatando, ele é personal fisiculturista, ele relatou que as nutricionistas que não têm um shape definido, né, com percentual de gordura lá no chão, elas não possuem credibilidade em seu trabalho. Aquilo lá me tocou, me deixou... Terrorismo. É terrorismo. Assim como existe terrorismo na alimentação, existe terrorismo na profissão também. Então, aquilo eu trouxe para mim, eu falo... Creio eu que consigo hoje executar um bom trabalho de guiar uma mulher em seu processo de emagrecimento e até mesmo a curar traumas e crendices e hábitos pela minha vivência e experiência de uma pessoa ex-obesa na infância, que tenha dificuldades em controlar e equilibrar peso até hoje,
E que também tem os meus momentos de comeres exagerado. Então, eu creio que a minha vivência, a minha experiência se conecta muito mais com mulheres que são reais, assim como eu sou. Isso 90% de nós mulheres estamos com essa cobrança, não vou colocar 100%, que 100% é muito, mas 90% de nós mulheres passamos por cobranças de pessoas maldosas, aonde elas querem colocar padrões sobre a sua realidade. Então é muito importante você se diagnosticar, ver o que faz sentido para você. Um corpo sarado não significa que ele é saudável, não é, Juliana? Até mesmo porque depende de uma mente saudável para ser saudável de uma forma completa, né? Então você precisa entender isso, analisar consigo mesmo e falar assim, ó, eu mereço ser leve, eu mereço viver o melhor, sem nenhum tipo de comparação. E essa é a nossa maior e melhor mensagem para você, mulher, aí do outro lado. O nosso pod chegou ao fim. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade de você compartilhar tanto conhecimento conosco. Tenho certeza que muitas mulheres vão realmente ser nutridas por essas informações. A mulher que sentir desejo de conhecer o seu trabalho mais profundo e personalizado para si, que vá na sua clínica e que esteja fazendo acompanhamento, tanto físico quanto online, porque você também faz atendimentos online, né? Faço sim, tanto atendimento quanto mentorias, né? Acompanho pessoas a longo prazo. Ju, se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né, sobre toda a sua história de vida, aonde que ela pode te encontrar? Ela pode encontrar no meu Instagram, eu posto ali várias orientações, vários assuntos que são muito relevantes para você construir uma qualidade de vida melhor, com mais disposição e vitalidade. O meu arroba é @jupaiva_nutri. E quem quiser também pode clicar no link abaixo que vai conversar direto com a nossa equipe. E o que eu gostaria de encerrar o coach hoje seria dar uma breve orientação para todas que nos estão vendo, né, e acompanhando, que é não acreditar que para você conseguir ser uma pessoa mais saudável, você precisa radicalizar a sua rotina. Pequenos passos, pequenos esforços podem gerar grandes resultados na sua vida. E acredite, você merece mais do que qualquer pessoa, tá? Você merece um autocuidado e merece olhar para si. Se ame. É isso aí, se ame e juntas somos mais fortes, Com né? certeza, sem dúvida. É isso aí, pessoal. Ó, um grande abraço. O meu Instagram vocês já sabem, Vanessa Argolo. O nosso podcast Jornada da Mulher, e aguarde, que vem muita coisa boa para agregar na sua vida. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.